Ela nunca foi mulher de se iludir fácil. Sempre teve os pés no chão, o coração cauteloso. Mas ele chegou diferente. Chegou com um jeito de príncipe, sorriso seguro, palavras firmes. Olhava nos olhos, escutava, se importava. Ou pelo menos parecia. Eles se conheceram por acaso, mas a conexão foi imediata. Em poucos dias, ele já falava como se a conhecesse há anos. Dizia que ela era rara, que mulher assim não se encontra duas vezes. E ela, carente de amor verdadeiro, acreditou. Porque quando alguém te trata como prioridade, você se sente escolhida. Ele mandava mensagens o dia inteiro, ligava de madrugada só para ouvir a voz dela. Dizia: "Você é a mulher da minha vida." E ela acreditava, porque queria acreditar. Com o tempo, os encontros ficaram mais intensos, beijos longos, abraços apertados, promessas sussurradas. Ele falava em casamento, em filhos, em construir família. Ela se via ali, se via naquele futuro, se entregou por inteiro, sem reservas, sem medo. Até que um dia, o corpo dela começou a dar sinais. Enjoo, tontura, atraso. Ela tentou ignorar, mas o coração já sabia. Comprou o teste com as mãos trêmulas, trancou-se no banheiro. O silêncio parecia gritar. Quando o resultado apareceu, 2 linhas. Positivo. Ela sentou no chão, chorou, riu, tremia. Um filho dele, a prova viva daquele amor, a ligação eterna entre os dois. Na cabeça dela, aquilo só podia significar uma coisa. Agora sim ele ia assumir, ele ia ficar, ele ia ser família. Ela pegou o celular, respirou fundo e escreveu: "Preciso falar com você, é importante." E enquanto o coração dela batia acelerado de esperança, o destino já preparava a primeira facada. Porque aquele homem que prometeu o mundo não estava pronto nem para assumir a própria responsabilidade. E a partir daquele momento, a vida dela nunca mais seria a mesma. Ela chamou ele para conversar pessoalmente. Não queria contar por mensagem. Aquilo era grande demais, importante demais. Ela queria ver a reação dele, o sorriso, o abraço, queria sentir que não estava sozinha. Quando ele chegou, ela estava nervosa, brincava com os dedos, respirava fundo, tentava sorrir. Ele percebeu. "O que foi?" perguntou, meio impaciente. Ela engoliu seco e disse: Eu tô grávida." O silêncio caiu pesado entre os dois. Ela esperou. Um sorriso, um "meu Deus", um abraço, qualquer coisa. Mas ele não sorriu, não levantou, não tocou nela, apenas desviou o olhar. "Como assim, grávida?" ele perguntou, frio. O coração dela apertou. "É seu, você sabe." Ele passou a mão no rosto, respirou fundo, levantou da cadeira. "Isso não estava nos meus planos." E ali, ela sentiu o primeiro golpe. Nos dias seguintes, ele mudou. As mensagens diminuíram, as ligações sumiram. Quando ela ligava, ele não atendia. Quando atendia, era seco, curto, distante. "Tô ocupado. Depois a gente fala. Você tá exagerando." Ela começou a se sentir um incômodo, um peso, uma obrigação indesejada. Teve dias em que ela chorava olhando o celular, esperando uma mensagem que não vinha. Teve noites em que dormiu abraçada ao travesseiro, sentindo o vazio que ele deixou. E o pior, ele começou a sumir. Sumia horas, sumia dias. Dava desculpas, inventava compromissos, e quando ela cobrava, ele se irritava. "Você tá me sufocando, para de drama, não é só você no mundo." Cada frase era como uma faca. Ela, grávida, sozinha, implorando por atenção, e o homem que dizia amar já estava se afastando como se ela não significasse nada. Até que numa noite, ela mandou uma mensagem simples: "Eu só queria que você ficasse." A mensagem foi visualizada, mas não respondida. E naquele silêncio, ela começou a entender a verdade que mais doía. Ele não estava se afastando. Ele estava se preparando para ir embora. Ela acordou naquele dia com uma sensação estranha no peito. Pegou o celular ainda na cama. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Tentou ligar,
Chamou, chamou e caiu na caixa de postal. Tentou de novo, e de novo, e de novo, nada. Mandou mensagem. Você está bem? Me responde, por favor. Eu estou preocupada. Visualizado. Sem resposta. O coração dela começou a acelerar. Um medo ruim, um aperto que não explicava. Pegou a bolsa, saiu de casa e foi direto até o trabalho dele. Chegando lá, o porteiro olhou estranho. Ele não trabalha mais aqui não. Ela sentiu as pernas tremerem. Como assim, não trabalha mais? Pediu demissão semana passada. Semana passada. Ele já estava planejando, já estava se preparando para desaparecer. E ela, sem saber de nada. Ela foi até a casa dele. Bateu, chamou, insistiu. A vizinha abriu a porta. Você procura o rapaz que morava aí? Ele se mudou. Se mudou para onde? Ela perguntou, quase sem voz. Não sei não, saiu às pressas. Às pressas. Ela ficou parada na calçada, com a mão na barriga, o sol batendo no rosto e o mundo girando. As pessoas passavam e a vida seguia, mas a dela tinha acabado de desabar. Ele não avisou, não explicou, não se despediu. Simplesmente sumiu. Ela voltou para casa em choque. Sentou no sofá. Olhou em volta. Lembrou de cada promessa, cada eu te amo, cada plano de família. Tudo mentira, tudo teatro. Pegou o celular mais uma vez. Mandou a última mensagem. Eu estou grávida do seu filho. Você não pode fazer isso comigo. A mensagem não foi visualizada. Ele já tinha bloqueado. E ali, sentada, sozinha, grávida, abandonada, ela entendeu a humilhação mais cruel da vida. Ela não foi deixada. Ela foi descartada. Como se não valesse nada. Como se o filho que carregava não existisse. E o choro que saiu da garganta dela naquela noite não foi de tristeza. Foi de desespero. Porque naquele momento ela percebeu que estava completamente sozinha no mundo. Os dias seguintes foram os mais longos da vida dela. Ela acordava e por alguns segundos esquecia, mas a dor voltava como um soco no estômago. Ele tinha ido embora, sumido, abandonado. E ela, grávida. O corpo mudava, a barriga crescia e o medo crescia junto. No mercado as pessoas olhavam. Na rua cochichavam. Na família vieram as perguntas. E o pai? Ele não vai assumir? Como você deixou isso acontecer? Cada pergunta era uma facada. Ela começou a evitar sair. Tinha vergonha. Tinha medo do julgamento. Andava de cabeça baixa, tentando ser invisível. Chorava no banho. Chorava no travesseiro. Chorava sem fazer barulho, para ninguém ouvir. Teve noite em que sentou na cama, abraçou a barriga e pediu perdão ao filho. Desculpa, meu amor. Eu prometo que vou dar um jeito. Mas ela não sabia como. O dinheiro começou a faltar. As contas começaram a atrasar. O trabalho já não rendia como antes. O cansaço era constante. A fome às vezes aparecia e ela fingia que não sentia. Teve dia em que saiu de casa sem comer, só para comprar fralda para quando o bebê nascesse. Teve dia em que sorriu para todo mundo e desmoronou no banheiro. E o pior, ninguém perguntava se ela estava bem. Só perguntavam onde estava o pai. Como se ela não importasse, como se a dor dela não tivesse valor. Mas mesmo assim, ela levantava, todo dia, com enjoo, com dor nas costas, com o coração em pedaços, ela levantava. Porque dentro dela tinha uma vida. E mesmo humilhada, mesmo abandonada, mesmo sozinha, ela decidiu: eu posso ter perdido o homem, mas não vou perder meu filho. E foi ali, no fundo do poço, que nasceu a força que ele nunca imaginou. A dor começou de madrugada. Primeiro fraca, depois forte, depois insuportável. Ela levantou da cama com dificuldade, segurando a barriga, respirando fundo, tentando não entrar em pânico. Olhou em volta, silêncio. Casa vazia. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma mão para segurar a dela.
Ela sussurrou com a voz trêmula. É agora. Meu Deus, é agora. Pegou a bolsa que tinha preparado sozinha. Desceu as escadas devagar, com lágrimas nos olhos, sentindo cada contração como se o corpo estivesse rasgando. Chamou um carro por aplicativo porque não tinha ninguém para ligar. Ninguém. No caminho até o hospital, ela chorava em silêncio. Olhava pela janela e pensava: era para ele estar aqui, era para ele segurar minha mão, era para ele ver o filho nascer. Mas ele não estava. Nunca esteve. Quando chegou ao hospital, entrou sozinha. Preencheu ficha sozinha. Sentou na cadeira sozinha. Gritou de dor. Sozinha. As enfermeiras perguntavam: o pai está vindo? Ela balançava a cabeça. Não. E cada não doía mais que a contração. Na sala de parto, segurou na grade da maca, suando, tremendo, implorando por força. Por favor, só me ajuda. Eu não posso desmaiar. E quando finalmente ouviu o choro, aquele choro pequeno, frágil, forte, ela chorou também. Chorou de dor, chorou de alívio, chorou de amor. A enfermeira colocou o bebê nos braços dela e disse: seu filho é lindo. Ela olhou aquele rostinho e desabou. Eu prometo que nunca vou te abandonar, como fizeram comigo. Beijou a testa, apertou contra o peito. E ali, naquele quarto frio, sem flores, sem visita, sem pai, nasceu uma mãe que não precisava de ninguém para ser gigante. Ele não estava lá, mas ela estava. E isso mudaria tudo. Os anos passaram, mas a dor não passou fácil. Ela aprendeu a viver cansada. Acordava antes do sol, dormia depois que o filho já estava apagado. Trabalhava, limpava, cozinhava, cuidava. Tudo sozinha, sem ajuda, sem apoio, sem descanso. Enquanto outras mulheres tinham com quem dividir, ela dividia com Deus. Teve dia em que o dinheiro não deu. Teve dia em que o gás acabou. Teve dia em que chorou escondida no banheiro para não assustar o filho. E ele crescia, com um sorriso fácil, com os olhos curiosos, com aquela inocência que só criança tem. Mamãe, cadê o meu pai? Ele perguntou uma vez. Ela engoliu seco. O papai mora longe, meu amor. Mentira piedosa, para proteger o coração do filho enquanto o dela sangrava. Na escola, as mães chegavam com os maridos. Ela chegava sozinha. Nos eventos, os pais levantavam as crianças. Ela levantava sozinha. E sempre tinha alguém para comentar. Coitada, tão nova e já sozinha? Deve ter sido largada. E ela ouvia, e doía, mas fingia não ouvir, porque precisava ser forte. Teve dia em que trabalhou doente. Teve dia em que comeu pouco para sobrar para o filho. Teve dia em que desejou sumir, mas ficou. Por ele. E enquanto ele crescia, ela se quebrava e se reconstruía, em silêncio, sem aplauso, sem reconhecimento, sem ninguém para ver. Ela não virou rica, não virou famosa, mas virou inquebrável. E o que ele nunca imaginou é que aquela mulher que lhe descartou estava se tornando a maior lição da vida dele. E o destino já estava preparando o encontro. Foi por acaso. Ela estava mexendo no celular, distraída, depois de colocar o filho para dormir. Cansada, com o corpo doendo, a mente cheia, quando viu o nome dele. Congelou. Uma foto, um terno caro, um sorriso confiante, uma legenda falando de sucesso, de conquista, de vitória. Ele, vivo, bem, rico, inteiro. Enquanto ela sobreviveu. As mãos começaram a tremer, o coração disparou. Ela clicou, olhou, leu, viu comentários, elogios, pessoas admirando. Homem de sucesso, exemplo, orgulho. Ela riu, mas foi um riso amargo. Orgulho, sussurrou. Orgulho de quem abandonou uma mulher grávida. Orgulho de quem sumiu. Orgulho de quem nunca perguntou se o filho nasceu, se estava vivo, se precisava de algo. Ela fechou o celular, andou pela casa, sentou, levantou, não conseguia parar. A cabeça gritava,
O coração apertava. Olhou para o quarto. O filho dormindo. O peito subindo e descendo devagar. Tão pequeno, tão forte, tão dele. Ela se aproximou. Passou a mão no cabelo dele. E ali, algo virou dentro dela. Não era ódio, não era vingança, era necessidade. Ele precisa saber que você existe, sussurrou. Ela não queria dinheiro, não queria humilhar, não queria escândalo. Ela queria justiça, queria que ele olhasse nos olhos do próprio filho, queria que ele sentisse, nem que fosse por um segundo, o peso do que fez. Sentou na cama, chorou em silêncio, pensou, hesitou, teve medo, mas decidiu. Chega. Ela não ia mais se esconder, não ia mais fingir que não doía, não ia mais carregar aquilo sozinha. No dia seguinte, ela acordou diferente, mais firme, mais quieta, mais decidida. Arrumou o filho, olhou no espelho, respirou fundo. É hora. Ele nem imaginava, mas a mulher que ele abandonou estava a caminho, e dessa vez ela não ia pedir nada. Ela chegou ao lugar com o coração na garganta. Era um prédio grande, bonito, imponente. Tudo ali gritava sucesso. Carros caros entrando e saindo, pessoas bem vestidas, segurança na porta. Ela apertou a mão do filho com força. Mamãe, onde a gente tá? Ele perguntou, curioso. Ela respirou fundo. Você vai entender, meu amor. Cada passo parecia pesado. Cada segundo parecia lento. O corpo queria voltar, mas o coração empurrava para frente. Quando entrou, viu ele, de longe, bem vestido, postura firme, rindo, cercado de pessoas, importante, admirado, respeitado. Ela parou, ficou olhando, em silêncio. Aquele era o homem que prometeu o mundo, o homem que fugiu, o homem que nunca quis saber do filho. Ele virou de lado e os olhos dele se encontraram. O sorriso dele desapareceu. O corpo travou. O rosto perdeu a cor. Ele conhecia aquele olhar, conhecia aquele rosto, conhecia aquela mulher, mas não entendia o que ela fazia ali. Ele deu um passo para trás. Outro. Piscou várias vezes, como se estivesse vendo uma miragem. Você? A voz falhou. Ela não respondeu. Apenas deu um passo à frente e puxou o filho pela mão. O menino olhou para ele, curioso. Ele olhou para o menino e o chão sumiu. O mesmo olhar, o mesmo formato de rosto, o mesmo jeito de franzir a testa. Era impossível negar. O mundo dele parou. As pessoas em volta continuavam falando, rindo, andando, mas para ele só existia aquela cena. A mulher que ele abandonou e o filho que ele nunca quis ver. A mão dele começou a tremer. Isso não pode ser, sussurrou. Ela finalmente falou com a voz firme, mas carregada de dor. Pode sim. O menino apertou a mão dela. Mamãe, ele é quem? Ela olhou direto nos olhos dele, sem piscar, sem medo. Ele é o homem que um dia prometeu ficar. O silêncio foi mortal, e naquele instante, o passado inteiro dele caiu em cima, como um prédio em demolição. Ele não conseguiu se manter em pé. As pernas enfraqueceram, a respiração ficou curta, o peito apertou como se alguém estivesse esmagando por dentro. O mundo girava, e o passado gritava. Ele olhava para o menino, e depois para ela, e depois para o menino de novo. Isso é verdade? A voz falhou. Ela não respondeu, apenas respondeu. Você sabe que é. O rosto dele se contorceu. Os olhos encheram de água. A garganta fechou. Ele levou a mão à boca, tentando segurar, mas não conseguiu. As lágrimas caíram, na frente de todos. O homem forte, o homem respeitado, o homem admirado, chorando. Ele se aproximou devagar, ajoelhou na frente do menino, sem coragem de tocar. Eu não... Sabia, gaguejou. Eu fui um covarde. A voz falhava. O corpo tremia. O orgulho tinha ido embora. Me perdoa, por favor, me perdoa, disse olhando para ela em prantos. As pessoas em volta começaram a perceber. O burburinho aumentou, olhares curiosos, cochichos. Ele não ligava, não conseguia mais fingir.
Eu errei. Eu fui fraco. Eu fugi, confessou soluçando. Eu pensei em mim e esqueci de vocês. O menino observava tudo, confuso. Apertou mais forte a mão da mãe. Ela permanecia firme, os olhos marejados, mas o corpo ereto. A dor ainda ali, mas agora controlada. Ele tentou tocar na mão dela. Ela não puxou, mas também não se aproximou. Eu pagaria qualquer coisa para voltar atrás. Ele chorou. Qualquer coisa. Ela respirou fundo, porque naquele momento o homem que um dia a fez implorar por amor estava implorando por perdão, e o destino estava prestes a dar a resposta mais dura de todas. O silêncio entre eles era pesado. Ele ainda estava ajoelhado, as lágrimas escorriam sem controle, o rosto vermelho, o peito subindo e descendo rápido, destruído. Por favor, me dá uma chance, ele implorou. Eu faço qualquer coisa, qualquer coisa. Ela o olhou. Por alguns segundos, em silêncio, e naquele olhar não havia ódio, havia cansaço, havia lembrança, havia ferida. Ela se abaixou um pouco, ficou na altura dele, mas manteve distância. Você teve sua chance, disse calma. Teve todas. Ele fechou os olhos como se tivesse levado um tapa. Quando eu te liguei e você não atendeu. Quando eu te procurei e você se escondeu. Quando eu pari sozinha. Quando eu chorei sozinha. Quando eu criei ele sozinha. A voz dela falhou por um segundo, mas ela respirou fundo e continuou. Você escolheu ir embora. Ele balançava a cabeça em negação, chorando. Eu fui fraco, eu estava com medo. Ela interrompeu. E eu estava grávida. Silêncio. Eu não vim aqui para te humilhar. Não vim pedir dinheiro. Não vim buscar amor. Ela segurou a mão do filho. Eu vim para você olhar, para você saber, para você nunca esquecer. Ele levantou o rosto, desesperado. E agora? Perguntou com a voz em pedaços. Ela respondeu firme. Agora eu vou embora, com o meu filho, com a minha dignidade, com a minha história. Ele tentou se levantar, estendeu a mão. Espera! Ela deu um passo para trás. Não, você me perdeu no dia em que fugiu. Virou-se, pegou o filho no colo. O menino olhou para trás, uma última vez. Ele ficou ali, parado, quebrado, sozinho, rodeado de gente, mas vazio. E enquanto ela saía, de cabeça erguida, ele entendia pela primeira vez que não foi ela que perdeu, foi ele.